E se Deus, na verdade, fosse deusa, como seria a nossa sociedade? You love it how I move you love it how I touch you, my one. When all is said and done, you believe God is a woman. No clipe God's a Woman, Ariana Grande ela propõe uma clara discussão sobre o que é o patriarcado e como essa estrutura masculina que envolve a nossa sociedade. Quando ela coloca Deus como uma mulher, quando ela coloca o feminino ali na figura divina, é claro que ela está propondo uma discussão sobre o que estrutura o nosso mundo ocidental e principalmente o que envolve o nosso aspecto religioso e que dá sentido à nossa sociedade e que estimula, obviamente, essa estrutura falocêntrica que a gente tem. Essa estrutura da sociedade acaba colocando a mulher sempre num segundo plano. A gente tem toda a questão do machismo que envolve também a sociedade, que insiste em dizer que a mulher ela tem que ser submissa ao homem. E muitas vezes os aspectos religiosos eles acabam estimulando também esse papel de subalterno, de submissão para a mulher. Veja bem, aqui nessa música, Ariana Grande ela não diz e se Deus fosse uma mulher, ela fala Deus é uma mulher, ela está desafiando toda essa estrutura masculina e propondo uma nova versão para essa estrutura, uma versão onde a gente tem o feminino ao centro. A gente tem várias cenas onde a própria Ariana, ela se deleita com o próprio corpo. O clipe ele acaba sendo uma ode ao universo feminino, uma ode ao órgão sexual feminino, uma ode à própria vagina. Ela aparece simbolicamente de diversas maneiras dentro do clipe. E até mesmo a questão da mulher ser proprietária do seu corpo, aqui é exaltado. Aqui a gente tem várias referências à questão da masturbação e de como ela faz parte desse universo feminino que é envolto no tabu. Aqui nesse canal a gente já falou sobre como a figura feminina assusta as pessoas, assusta os homens. Essa ideia de que uma mulher pode ser valorizada pelo seu corpo também é um tabu dentro da nossa própria sociedade. Seja com figuras simbólicas da vagina, como as pinturas de Pamela Castro, como as de Stephanie Sarley e de Alison Mitchell, ou nas vaginas viscerais de Andrea Hasler, como por exemplo a matriarca. As pessoas elas ficam incomodadas com as vaginas, até mesmo se elas forem produzidas por artistas homens, como por exemplo a vagina que Courbet pintou no quadro A Origem do Mundo. A vagina ela acaba sendo um tabu e a Ariana Grande ela usa esse tabu da vagina para passar uma mensagem de força, de empoderamento feminino. Ela toca diretamente nesse assunto, até em outro sentido se você pensar assim para o outro lado, mas ela quer evocar essa simbologia e essa simbologia carrega uma expressão muito forte. Deus é uma mulher. A princípio, não havia nada, e as trevas cobriam tudo. Uma mulher, Yebá Beló, se fez a si própria, a partir daquilo que é invisível. Na sua morada de quartzo, enquanto mascava Ipadu e fumava, ela começou a pensar em como deveria ser feito o mundo. O seu pensamento se tornou uma esfera, e essa esfera culminou em uma torre. E de repente, essa esfera incorporou a escuridão. Esse é um trecho do mito da criação dos índios de Saná, que habitavam a região ali do Alto Xingu, divisa entre Brasil e Colômbia. Para essa tradição indígena, Deus era uma mulher. A mulher criava tudo, a mulher criava a si própria, a partir de uma questão invisível. E a fecundação é de fato essa atuação no invisível. Se a gente pensa em sociedades mais antigas, existia todo um mito em volta de como surgiam os seres humanos. Não é à toa que a gente tem no cristianismo essa questão da Maria ser fecunda pelo Espírito Santo. Dentro da mitologia grega, a gente tem essa questão dos deuses engravidarem as mulheres o tempo todo, porque a gravidez ela é essa questão divina, mágica, invisível. Óbvio, hoje em dia a gente tem essa questão da ciência que ensina como funciona todo o processo, mas imagine numa sociedade que não existia toda essa relação com o microscópio ou com a ciência que a gente tem. Essa questão, ela era de fato uma questão do sagrado. Essa questão da mulher como uma deusa criadora aparece em várias mitologias, principalmente mitologias orientais.
E o que a Ariana Grande faz aqui no seu clipe é trazer essa questão que já é muito comum no Oriente para uma versão ocidentalizada, para essa questão das religiões abraâmicas, onde a gente tem o mito de um Deus homem que cria primeiro o homem e depois você tem a criação da mulher. Tem inclusive uma parte do clipe onde ela pega o famoso afresco de Michelangelo, a criação de Adão, e transforma ele numa versão feminina, onde a gente tem a própria Ariana como uma deusa que dá origem, que dá vida, que dá o toque da vida a uma Eva. Preste atenção, ela não pega o afresco a criação de Eva, ela pega o afresco a criação de Adão, que é o primordial, que é o primeiro. Só que ela inverte aqui a lógica, ela inverte a ordem para criar um novo significado para essa criação. No painel original a gente tem Deus cercado por anjos, ali do lado dele a gente tem uma mulher que é possivelmente Eva e ele toca Adão, dando a vida a Adão. Na versão da Ariana a gente tem ela representando Deus, dando toque de vida a essa Eva que é negra, provavelmente remetendo à ideia de que todos saímos da África, que a raça humana vem da África, e aqui junto de Deus a gente tem uma compilação multiétnica de várias mulheres esperando por florescer. Essa releitura da Ariana Grande me fez lembrar de um quadro que viralizou no Facebook em 2017, que era a criação de Deus, onde uma artista americana chamada Harmonia Rosales, ela fez uma versão dessa criação de Adão, só que substituindo Deus e o Adão por uma deusa e uma mulher negra, e todas as figuras do quadro eram negras. Essa obra, segundo a própria artista, era uma contranarrativa, ou seja, uma reimaginação da história. E se essa história fosse contada por um outro ponto de vista? Por que essa história ela tem que ser sempre contada por essas figuras brancas e masculinas? A Rosales, ela estava ali propondo uma reflexão, ela estava ali discutindo sobre essa origem do mundo, discutindo essa origem do homem, do ser humano enquanto raça. E obviamente a Rosales foi atacada. A Rosales foi muito xingada por setores machistas que atacavam ela por pensar Deus como uma mulher e por setores racistas que achavam inconcebível essa ideia de que uma divindade poderia ter a pele negra. E é sobre esse ponto que eu gostaria de comentar uma outra obra de arte que a Ariana Grande se apropria aqui para o seu clipe, O Pensador. Em um determinado momento do clipe, a Ariana aparece saindo de um livro, na pose do pensador, impassível, observando pequenos homens que atiram nela xingamentos. Esses xingamentos atingem a figura de uma grande Ariana que não se incomoda com esses pequenos homens. Ela olha para eles e simplesmente enxerga neles essa própria pequenez, essa miséria de haters que atacam as pessoas simplesmente por aquilo que elas são, que se incomodam com pessoas que antes eram vistas como subalternas ou inferiorizadas, ganhando espaço dentro da sociedade. Essa obra do Pensador ela já tem um aspecto muito distinto e ela é colocada aqui dentro desse clipe com uma maestria inigualável. Porque a figura do Pensador ela não foi pensada simplesmente para ser uma escultura que ia ficar lá pensando de boas. Ela foi feita para se situar acima de uma obra conhecida como A Porta do Inferno. Quando Rodin criou o Pensador, ela ficaria no alto dessa porta do inferno, observando os personagens da Divina Comédia em seus infortúnios. O Pensador também é conhecido como o poeta, aquele que observa, aquele que olha a tragédia humana. A Divina Comédia é um livro que fala muito sobre esse infortúnio humano, e esse Pensador está acima de tudo, apenas observando lá de cima e refletindo sobre. Assim como a Ariana Grande ali se posiciona como uma grande mulher, observando esses homens pequenos que tacam xingamentos nela. Outras obras de arte elas são referenciadas aqui no clipe da Ariana Grande. A gente consegue ver a Lupa Capitolina, aquela escultura romana antiga, tem até o próprio Panteão de Roma, Madonna também aparece aqui referenciada, inclusive tem até um trechinho da voz da própria Madonna reinterpretando uma passagem da Bíblia que dá um sentido assim muito feminista para a música, que é bem marcante. Bem, eu poderia ficar aqui listando várias outras referências, mas eu acho que a mensagem já ficou muito clara. A Ariana ela fala aqui muito sobre como esse universo é masculino e como as mulheres sempre tiveram que se adequar a este universo. E agora, como seria o universo se ele fosse feminino e os homens tivessem que se adequar a essa realidade? Aqui só me resta dizer, Ariana Grande, Namastê, que quer dizer, o ser divino que há em mim saúda o ser divino que há em ti.
Continue fazendo um bom trabalho, fazendo a gente pensar sobre essas questões e ajudando homens como eu a pensar sobre o meu papel na sociedade e como ser menos machista neste mundo opressor que a gente vive. Um grande beijo para vocês, espero que vocês também pensem sobre essas mensagens e tchau, tchau.